Demais News. Entrevista. 7h48, 7h48 da manhã. Vamos então à entrevista do dia. Hoje estamos recebendo aí o Dr. Márcio Peixoto Rocha da Silva, médico da família e comunidade, professor universitário, rapaz bem informado, traz informações de todos os âmbitos quando vem aqui. Hoje nós vamos falar sobre o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, dia 26 de abril. É o dia aí para lembrar da hipertensão arterial. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo mais uma vez a Demais News. Sandro. Bom dia, pessoal da Demais. Sim, hoje é um dia muito importante. Hipertensão está entre as doenças que a gente pode tratar e evitar complicações importantes como infarto, AVC, né, que é o derrame, doenças arteriais pelo corpo. Então, um papo bem interessante aí. Perfeito, doutor. Me diga o que é hipertensão, explica aos nossos ouvintes aí o que é hipertensão e por que uma data exclusiva para cuidar. Se tem uma data, é porque é algo importante. Com certeza. Sobre a data é o seguinte, quando a gente pensa em datas, a gente pensa em fazer campanhas, igual a gente está fazendo aqui, para que as pessoas ajudem a divulgar nas redes sociais, para que a gente fale nas rádios, na televisão e para que mais pessoas tenham ciência do que está acontecendo. E a ideia da hipertensão é o seguinte, ele é uma doença assintomática. Aí começa o problema. Se é assintomática, ninguém sente nada. Mas você já deve ter ouvido falar que às vezes a pressão alta dá dor de cabeça e tal. Gente, isso é raridade. Menos de 0,0000001% da população tem dor de cabeça relacionada à hipertensão. A maioria das vezes a gente tem a dor de cabeça, a gente fica nervoso, fica estressado, a pressão sobe. Pressão arterial é o seguinte, o sangue das nossas veias, das nossas artérias, ela fica com uma pressão muito alta. E essa pressão alta nesse sistema de vasos acaba fazendo lesão de órgãos. Coração, pulmão, rins, enfim, bastante coisas assim. Então, a gente considera a pressão alta, já que não tem nenhum sintoma, quando a gente afere a pressão. Sim, gente, pode ser pelos aparelhinhos que a gente tem em casa, e ela dá igual ou maior do que 140/90. Mas não adianta só medir. Tem que pensar no momento. Vou dar um exemplo, Sandro. Briguei com a minha mãe. Minha família tá tretando. Tá saindo pauleira lá em casa. Acabei de ter uma notícia ruim. Ai, tô passando mal. E vou medir minha pressão? Provavelmente vai dar alta, gente. Por causa do estresse. Né? Assim como se eu tiver com uma dor muito forte. Então, geralmente, a gente vai pedir pra pessoa medir mais de uma vez em momentos em que ela esteja, vamos dizer assim, bem. Tá? Essa é a ideia da hipertensão, como a gente faz o diagnóstico. Só medir. Pode ser em casa, na unidade de saúde, enfim. Doutor, o doutor falou sobre o aparelho para aferir a pressão. Sim. Eu já trabalhei em farmácias lá no passado, e sempre existia aquele boato, aqueles comentários das pessoas que diziam assim, mas esse aparelho não funciona. Existe alguma diferença entre o aparelho, aquele que você coloca no braço ali, ele afere sozinho, que é o digital, para aquele que é manual, que você precisa inflar? Existe, mas vou dizer para você, as coisas estão mudando. Até um tempo atrás, o melhor aparelho ele era baseado em mercúrio. Tá? A questão do mercúrio é o seguinte, gente, se quebra e o mercúrio entra em contato com o solo, lascou. A gente tem um problema muito grande ambiental. Então eles pararam de ser produzidos e daí vem esses que eram antigamente aqueles com manômetro, né? Que aquele parece um reloginho. Isso. E hoje a preferência é por aquele que fica uma abraçadeira. Então, se você tá ouvindo, tá precisando comprar um aparelho assim, o melhor é aquele que tem uma braçadeira que fica no seu braço, não no seu punho, e que fica no aparelhinho digital. Esse está se tornando, nas diretrizes internacionais, o aparelho mais preciso para usar. Mas a gente usa o que tem. Se você só tem o do braço, a chance dele estar errado não é baixa, ou melhor, não é uma chance alta dele estar errado. Provavelmente tá certo mesmo, tá? A grande questão fica naquilo. Se você tá medindo pressão porque tá nervoso, tá brabo, teve um problema financeiro e tá medindo tua pressão, cara, não é o momento de medir isso não, tá? Daí tu vai achar alto, daí vai um dia depois na consulta, tá bem, tá tranquilo, daí tua pressão dá normal. Você fala, não, meu aparelho deu ruim, Sandro. Não, deu não, pô, tá bom. Mas o provável problema é esse, você mediu num momento diferente. É que a pressão arterial é momento, né, doutor? Momento. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre prevenção e controle da pressão arterial. Então vamos lá, prevenção, como é que a gente previne? Tem coisas que não dá pra gente fazer. Exemplo, dependendo da nossa idade, principalmente quando a gente envelhece, é um fator de risco para pressão alta. Dá para mudar a nossa idade? Não dá, né?
pessoa até gostaria aqui, né, de ficar mais novo, quem não gostaria, mas não dá. Outras questões, a cor da minha pele. Geralmente pessoas de pele negra têm hipertensão também mais cedo, porque existem uns trabalhos mostrando que tem uma questão relacionada à parte genética de funcionamento do rim, que faz com que ela retenha mais líquido e, consequentemente, a pressão suba. Tá? Então, tem algumas coisas que a gente não pode mudar. Mas o que faz a pressão subir que a gente não faz, Sandra? Que a gente poderia fazer a atividade física. Mas precisa ir para academia? Não. Caminhadinha, 30 minutos por dia, já daria conta do recado. Ser mais ativo, de repente, estava olhando aqui na janela da rádio, tem um pessoal indo para o trabalho a pé, indo de bike. Pô, já é um grande negócio para prevenir. Outras coisas, fumar, por exemplo, aumenta o risco da gente ter pressão alta. Comer muitas comidas, principalmente relacionadas ao excesso de sal, muito provavelmente você vai acabar tendo problema de pressão alta uma hora. Então, as coisas que a gente pode mudar são nossos hábitos. O que a gente não pode mudar é a nossa genética. Então, o que a gente faz? Muda o nosso hábito. E as complicações que a hipertensão pode trazer para uma pessoa que é hipertensa e que não cuida dessa situação? As principais, elas são cardiovasculares, tá? Então, vamos lá. Infarto, derrame, demências, né? Quando a gente pensa na demência mais comum, seria a demência de Alzheimer. Isso tem relação com lesão de vaso. Então, eles vão estragando os nossos vasinhos. A pressão, para quem estiver olhando aqui, vou mostrar, né? Imagina um vasinho assim, um sangue batendo com pressão nas paredes desses vasos. Isso tende a machucar o vaso, fazer uma inflamação. E essa inflamação, ao invés de deixar o vaso aberto, né? A gente vai ter esse vaso mais fechadinho. E se ele está fechadinho, não chega oxigênio da forma que deveria chegar para aquele órgão em questão. Exemplo, nosso cérebro, nosso coração. E quando a gente precisa, por exemplo, fazer um esforço a mais, o coração tem que trabalhar mais, não vai conseguir, porque não chega sangue suficiente. Aí temos um infarto, sabe? Então, o principal problema aqui é em relação às complicações cardiovasculares. Isso me permite falar mais uma coisa. Hipertensão nos anos de 2022 e 2023 foi o principal motivo de consulta na minha unidade, Paraguaçu Iracema. Então, assim, não é uma doença rara, não, gente. É uma doença extremamente comum. Extremamente comum. Doutor, falamos aí sobre o que é hipertensão, falamos sobre prevenção, falamos sobre as complicações. E agora eu tenho hipertensão. O que eu faço? Trata. A gente trata de duas formas. Primeiro, uma das coisas que piora a nossa pressão são os nossos hábitos. Então, preciso mudar meus hábitos. Às vezes, a gente quer depositar tudo na conta do médico, num remédio milagroso que a gente vai tomar. Infelizmente, não funciona assim, tá? Idealmente, vai ter que ter uma troca entre você e o médico, a gente perguntar assim, Sandro, o que você estaria disposto a fazer agora? Está disposto a começar a fazer uma caminhada, a se alimentar melhor? Não. Então, saiba que já não vai ser os 200% que a gente gostaria de resolver, os 100%. Mas a ideia é fazer tratamento. Tratamento da hipertensão são com medicamentos e a maioria deles a gente tem nas farmácias populares. Farmácia popular não é uma farmácia que tem um nome escrito farmácia popular. É um programa do governo federal que de forma gratuita a pessoa vai lá na farmácia, já trabalhou como farmacêutico, lá numa farmácia, né? Então, ela vai lá com a receita, ela tem uma validade hoje de 3 a 6 meses, dependendo de onde a gente estiver falando para tirar a medicação. E ela pega de forma gratuita esses remédios. A losartana, hidroclorotiazida, captopril, atenolol, são várias, amlodipino, são várias medicações que a gente pode usar. Muitos que não tem, os que não tem na farmácia popular, a gente tem na unidade de saúde, né? E às vezes, por algum motivo, a gente pode precisar de outros, mas tudo a gente conversa. Então, basicamente, cuidados com a saúde, né? Cuidar com o que a gente está fazendo e tomar a medicação pro resto da vida. Doutor, a última pergunta que eu tenho para fazer para o senhor é: por que, quando eu tenho a pressão alta, né, hipertensão, eu descobri que tenho, enfim, estou medindo e tenho, por que eu não posso ir lá na farmácia por minha conta e risco e comprar o Captopril 25 e tomar, ou a hidroclorotiazida? A ideia é o seguinte, Sandro, porque a gente tem que confirmar se você tem pressão alta ou não. Então, a ideia é a gente trocar uma conversa, fazer uma conversa quando a gente vai com a pessoa, para a gente tentar entender se ela realmente tem a doença da hipertensão, que não tem relação com nada, não tem sintomas nenhum. Raramente a gente tem as hipertensões secundárias. Tivemos uma na unidade esses dias. Daí, por exemplo, você vê que é um negócio totalmente diferente. Era uma pessoa que começou a usar uma medicação e o efeito colateral desse medicamento era mexer na pressão.
Então, por exemplo, se você simplesmente fosse lá tomar remédio, talvez não fosse resolver sua história. A gente precisaria resolver o que aconteceu, no caso, a outra medicação. Mas, assim, muitas pessoas tratam para pressão alta, pensando em pressão alta, e geralmente descobrem momentos de tensão, briga, estresse, ansiedade. E se esses forem seus problemas e você tratar para pressão alta, lascou, cara, tua pressão vai lá embaixo, tu vai passar mal. Então a conversa é para entender se é uma pressão alta essencial, que tá ali, uma doença que tem que tratar pro resto da vida, vai precisar do remédio, ou se é outra situação, por exemplo, uma ansiedade, que daí não adianta tratar com antihipertensivo. Vamos ter que fazer medidas para ansiedade. Perfeito. Então, doutor, conversamos aqui com o doutor Márcio Peixoto Rocha da Silva, médico da família e comunidade. Muito obrigado mais uma vez pela disposição em estar aqui conosco. É sempre um prazer recebê-lo aqui. A nossa audiência sempre é muito grande quando o doutor está aqui, porque sempre são assuntos abordados de interesse da população. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigado, Sandro. Obrigado, pessoal da Demais. Aquele beijo para vocês aí. Vamos cuidar da pressão. Hoje é o dia de pensar no cuidado dela, mas o cuidado é para a vida. Com certeza. Agora são 7 horas mais 59 minutos, 7h59 da manhã. A gente vai à previsão do tempo.